Queridos irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Podem assentar, irmãos. Irmãos, convido-os a abrirem a palavra do Senhor na Epístola de Paulo aos Colossenses. Estaremos meditando nesta noite nos versículos 6 ao versículo 15. Colossenses, capítulo 2. Estaremos meditando dos versículos 6 ao 15. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor em Colossenses 2, versículos 6 ao 15. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, fala conosco, ó Pai, através da Tua santa e preciosa palavra. Me usa, Senhor, como instrumento em Tuas mãos, que os nossos corações saiam daqui, Senhor, confrontados pela Tua palavra e que saiamos daqui mais santos do que entramos. Fala conosco, ó Pai. Esta é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, estamos diante de um texto que fala parte da obra do que Cristo fez na cruz pelo seu povo. Vimos pela manhã da necessidade que o apóstolo falou a respeito do progresso da fé, em que, como povo de Deus, o povo de Deus deve sempre progredir, nunca estagnar. Que ele desenvolva a sua salvação com temor e tremor diante do Senhor. E aqui estamos, irmãos, também um pouco nesse tema de desenvolver a salvação, de se santificar, de andar em Cristo Jesus, mas Paulo vai falar a respeito da obra de Cristo e como isso nos impulsiona também a uma vida mais obediente e mais santa diante do nosso Senhor. Como nós entendemos o sacrifício e o aspecto da cruz, do sofrimento, a substituição vicária de Cristo Jesus por nós, e nós permanecemos os mesmos. Como é que, ao entendermos o sacrifício de Cristo na cruz por nós, onde nós temos livre acesso a Ele, onde nós estamos vivendo por Ele e depois dele tantas gerações, irmãos, pais ensinando os filhos, filhos ensinando os filhos dos filhos, e aí há mais de 2000 anos estamos nessa caminhada. Mas por quê? Por que que esse entendimento da cruz de Cristo é tão importante para a vida cristã da igreja? E nós vamos ver um pouco esta noite, irmãos, porque nós vemos que em Colossenses, Paulo fala a respeito de alguns temas e ele enfrentava algumas dificuldades. Existia um princípio de algumas heresias que aqui tinham. Tinham os judaizantes, por exemplo, tinham os ascetistas,
tinha um começo de gnosticismo. Então existiam vários começos de heresia que permeavam a igreja de Colosso, junto também com os pensamentos da filosofia grega. Então, irmãos, o apóstolo Paulo estava combatendo de longe, já que ele não estava presente, já que foi fruto do discurso de Epáfras para ele, como ele fala no capítulo 1, no versículo 7, mas com o intuito de que aqueles irmãos continuassem caminhando verdadeiramente com o seu Senhor. Não uma fé fingida, não uma fé criada por eles mesmos, não uma fé que o outro diz o que eu tenho que fazer, mas uma fé pautada no conhecimento de Jesus Cristo. Irmãos, inclusive nesse texto nós vamos ver que existem inclusive pessoas de dentro da igreja que tentam afastar os crentes do Senhor. Que existem pessoas dentro das igrejas com pensamentos errados para que o povo do Senhor se afaste. E o apóstolo Paulo vai combater isso aqui também. Volte seus olhos, meus irmãos, primeiramente para os versículos 6 e 7. E diz assim: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Então, o primeiro ensinamento do apóstolo, irmãos, é: vocês receberam Cristo Jesus. Vocês foram ensinados por um servo fiel, que era discípulo de Paulo, Epáfras. Vocês foram ensinados no evangelho verdadeiro. Então, não tem desculpa para que vocês se desviem dele. Mas o apóstolo Paulo fala: olhe, assim como vocês receberam, andem nele. Irmãos, nós, como crentes, recebemos Cristo Jesus, recebemos o ensino verdadeiro da palavra do Senhor, e nós não temos desculpas, irmãos, para não estarmos andando nele. Não temos desculpas para nos desviarmos dos caminhos do Senhor. Porque se recebemos o Senhor, Paulo vai tratar um pouco disso um pouco mais para frente, nós fomos batizados nele, nós ressuscitamos juntamente com ele, logo nós não temos o direito de dizer que não vivemos para ele. Para Paulo, todos aqueles que receberam Cristo Jesus verdadeiramente devem andar nele. Isso, irmãos, nos livra de muitas coisas. Isso nos livra de muitos ensinamentos errados que o apóstolo Paulo vai ensinar. Viver uma vida verdadeira diante do Senhor é uma vida que muitas vezes traz sofrimento para nós, irmãos. Porque lutamos contra nós mesmos, porque lutamos contra a nossa carne, e para que a gente venha morrer, que Cristo viva em nós. Então é uma luta diária conosco mesmo. E se recebemos Jesus, irmãos, nós devemos andar nele. Como? Mas como nós devemos andar em Cristo Jesus? E Paulo fala no versículo 7, nele radicados, edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Paulo usa arraigados, edificados, estabelecidos e transbordados. São isso que significa. Mas Paulo diz, irmãos, de maneira também ativa, mas também de uma maneira passiva, que a gente recebeu esse ensino e que diante disso nós devemos viver para Cristo. As nossas raízes precisam estar em Cristo Jesus. A nossa vida precisa transbordar Cristo Jesus. Toda a nossa vida deve estar pautada em Cristo Jesus. Não existe, irmãos, nenhuma esfera da vivência humana, da existência humana, que não pertença a Cristo. Não existe um cristão não ser cristão em algum lugar que ele vá. Não existe um cristão ser crente na igreja e não ser crente no seu lar. Não existe essa dicotomia para o povo de Deus. Para Paulo, se somos de Cristo, se recebemos a Cristo, eu vivo para Ele e nele em tudo o que eu faça. Toda a minha vida é um reflexo do Cristo Jesus. E aqui, irmãos, nós vemos também a importância de líderes fiéis ao Senhor. Porque Paulo fala, vocês receberam. Andem radicados, edificados, confirmados na fé, conforme vocês foram instruídos. Então aqui está a importância de liderança fiel na igreja do Senhor. De pessoas que não se preocupam somente com elas, mas com o povo, com o rebanho que Deus confiou nas suas mãos.
Irmãos, a gente vê muito por aí, infelizmente, líderes que buscam fama, que buscam reconhecimento. E muitas vezes de igrejas cheias, irmãos. Nós vemos pessoas que só se importam com elas. Mas nós vemos o apóstolo Paulo falando da importância de líderes fiéis. De líderes que através dos seus ensinos e por temor a Cristo, pessoas são desviadas do caminho de condenação e passam a viver uma vida santa diante do Senhor. Por causa de pessoas que obedecem ao Senhor, como Epáfras, como os nossos líderes. E nós vemos pessoas que se preocupam com o povo de Deus, irmãos. O povo do Senhor tem diversos chamados, diversos dons que foram espalhados de forma multiforme no povo de Deus. Mas a liderança, irmãos, a quem Deus confia a palavra do Senhor, o ensino na igreja do Senhor. Desses, irmãos, Deus cobrará também, caso eles não façam aquilo que Deus requer deles. Caso, se eles são chamados a pregar, se eles não pregam, eles vão responder diante do Senhor. Mas note a importância de líderes fiéis ao Senhor, que ensinam, que se dedicam e que são espelhos para a sua igreja, para o seu povo, e vivem conforme Cristo Jesus. Mas eles não fazem nada demais, somente aquilo que o Senhor chamou para fazer. Irmãos, nesse meio eclesiástico, olha que eu nem comecei muito ainda, está no começo da caminhada, a gente vê muitos escândalos, irmãos. A gente vê de pessoas que não cuidam umas das outras. Ambiente de seminário, nós vemos isso dos montes, irmãos. Mas louvamos ao Senhor pela liderança dessa igreja. Não só do conselho, eu falo do conselho, povo abençoado por Deus, mas dos líderes também que Deus levanta em pequenos grupos, em sociedades internas e tantos outros. E louvado seja o Senhor, irmãos, pela fidelidade desse povo. E glória ao Senhor pela obediência à sua palavra, porque quem dá crescimento, irmãos, é o Senhor Jesus. E se o ensino leva pessoas para mais perto do Senhor, louvado seja Deus. E não eu, e não nenhum outro, mas é tudo obra do Senhor. Mas olha, irmãos, ao mesmo tempo que Paulo ensina a respeito da fidelidade e da obediência de líderes fiéis ao Senhor, da importância de líderes que ensinam, que instruem e que as pessoas não vão ter desculpas de se desviar do caminho, porque eles precisam viver no Senhor. Ele agora vai alertar, a partir do versículo 8, de falsos mestres que aparecem no meio da igreja. O contraste é líderes fiéis que obedecem, que pregam, que ensinam e que vivem, e também líderes que estão ali, falsos, para afastar o povo do Senhor do seu caminho, para ensinar coisas que estão no seu coração, para desviar, irmãos. Perceba no versículo 8, e diz assim o apóstolo Paulo: cuidado que ninguém vos venha enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então note que a instrução do apóstolo é: cuidado. Cuidado, porque, irmãos, mesmo na igreja, estamos suscetíveis a líderes falsos. As líderes que com a aparência de uma piedade falsa procuram ensinar, buscar discípulos do Senhor e afastá-los do bom pastor. Então, cuidado, é o que o apóstolo Paulo diz, porque pessoas estão ensinando com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição de homens, conforme pensamento criado de homens e não do Senhor Jesus, para afastar o povo de Deus, para criar discípulos e também para criar igrejas novas. Irmãos, Colossos vivia também uma situação difícil, onde pessoas falavam que tinham revelações especiais de Deus, que anjos vinham e falavam diretamente com eles, que eles tinham revelações por eles serem santos demais. Pessoas vinham e eram especiais e ninguém podia tocá-los. Qualquer semelhança, irmãos, com os tempos de hoje, as coisas não mudam. Hoje nós vemos pessoas fundando religiões, dizendo que tiveram revelações especiais, e por aí vai. Mas não é novo, já existia isso no tempo do apóstolo Paulo. Mas como é que Paulo instrui, irmãos?
Como é que Paulo preza pelo ensino nessa igreja? Irmãos, para conhecermos heresias, ensinos falsos, nós precisamos conhecer o verdadeiro. Nós não passamos tempo demais, porque se a gente for passar todo o tempo estudando somente as heresias e o que é falso, vai faltar tempo, irmãos, para vivermos. Mas quando nós estudamos e conhecemos o que é verdadeiro, tudo o que é falso é mostrado diante dos nossos olhos. Então, à medida em que Paulo fala e exalta líderes fiéis, ele pede para que o povo tenha cuidado com líderes infiéis. E qual é o argumento de Paulo, irmãos? Primeiro, os argumentos dele não são argumentos de Cristo. Olha para o final do versículo 8. Os argumentos desses falsos mestres não são cheios do Senhor Jesus, mas são cheios deles mesmos. Mas por que esse ensino deve ter cheio do Senhor Jesus? Olha o que Paulo diz. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em resumo, irmãos, o que Paulo está dizendo é: Cristo é Deus. E toda a nossa vida deve estar pautada na natureza humana e na natureza divina de Cristo. Cristo se encarnou. Cristo se fez homem. Cristo morreu, ressuscitou, venceu até a morte. E nenhum desses homens fizeram nada disso. Mas o nosso Deus, o supremo pastor, se sacrificou no meu e no seu lugar, meu irmão. Não em líderes que dizem ter revelações especiais. Não em líderes que buscam afastar pessoas. Mas Cristo Jesus abraçou o seu povo. Fez o seu povo. Chama de seu povo, de seus filhos e os lavou com o seu sangue. Então o primeiro argumento de Paulo é: Cristo é Deus e eles não. Eles podem inventar muitos ensinamentos. Eles podem inventar muitas coisas, mas Cristo, só Cristo, é Deus. Segundo argumento, olha para o versículo 10, meu irmão. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Então Cristo é quem aperfeiçoa o seu povo. É Cristo e somente Cristo, irmãos, quem santifica o seu povo. Cristo, o cabeça da igreja. Cristo, quem sustenta, quem preserva a nossa fé. Cristo, quem morreu por nós, nos deu vida e nos faz vencer todas as nossas dificuldades. Porque afinal Ele nos libertou, inclusive, irmãos, da escravidão do pecado. Só Cristo podia fazer isso. Só Cristo fez isso. E Cristo continua sendo o cabeça da sua igreja. Olha que obra maravilhosa, irmãos. Toda a nossa vida, toda a nossa crença está pautada não em um homem comum, não em um homem que arroga para si poderes somente por ele, mas está pautada no Filho de Deus, no Cordeiro perfeito, no Cordeiro que foi sacrificado. Olha para o versículo 11, irmãos, e Paulo vai dar outro argumento. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Então agora o argumento de Paulo, olhando para os judaizantes, e quem eram esses? Eram judeus que estavam no meio da igreja cristã e que afirmavam que o povo, para ser da igreja cristã, precisava passar pelos ritos judaicos ainda. Então por isso que Paulo, como um fariseu, como um apóstolo, fala que eles foram circuncidados não por mãos humanas, como os judeus afirmavam que precisariam ser, mas eles foram circuncidados por Cristo Jesus. Aquela circuncisão, irmãos, desde o Antigo Testamento, falada sobre a circuncisão do coração. A circuncisão em que faz com que o povo faça parte da verdadeira religião, do verdadeiro pacto do povo de Deus. Então, não só o ensino deles era falso, porque eles ensinavam que Jesus não era Deus, mas Deus também aperfeiçoou esses crentes a viverem uma vida mais santa diante dele, mas também porque Cristo converteu esses homens não por ritos humanos, mas pelas suas ordenanças. Pessoas foram transformadas e continua sendo, e continuará sendo assim, até a volta de Cristo para recolher o seu povo. Pessoas, irmãos, continuam sendo convertidas aos montes por aí. E isso é obra exclusivamente de Jesus Cristo.
Cristo afirma em Mateus, no capítulo 16, que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. E assim será, irmãos. Isso é uma promessa. Nunca nessa vida o povo de Deus deixará de existir. O povo de Deus pode ser perseguido, meu irmão. O povo de Deus pode morrer. O povo de Deus pode sofrer. Mas nada e nem ninguém irá acabar com o povo de Deus. Porque Cristo está cuidando. Porque Cristo segue reinando. E assim continuará sendo eternamente. E louvado seja o nome do Senhor, irmãos. E Paulo aprofunda esse ensino que ele falou no versículo 11. Mas afinal, o que é essa circuncisão de coração? Afinal, o que é essa circuncisão de Cristo que é diferente da circuncisão dos judeus? Olha para o versículo 12. E Paulo faz uma conexão do Antigo para o Novo Testamento. Tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Ele fala, olha, vocês foram circuncidados não por mãos humanas, mas vocês foram batizados com Cristo. Cristo faz uma conexão agora, irmãos, dos sacramentos. Paulo, quer dizer. Faz uma conexão daquilo que era a circuncisão com aquilo que ficou o batismo para a igreja cristã. E Paulo fala da verdade dos ensinamentos de Cristo Jesus na igreja, que já permeava após a ascensão de Jesus Cristo. Em que o argumento de Paulo é que vocês não devem procurar nenhum outro, porque Cristo é quem salvou, Cristo é quem vocês participaram do batismo de Cristo Jesus, mas não só no batismo que prefigura a nossa morte e a nossa nova vida, mas vocês também herdaram coisas quando ressuscitaram mediante o poder de Deus. Irmãos, quando nós vamos evangelizar, ou quando nós estamos ensinando, quando nós falamos somente da morte de Jesus, nós estamos falando de uma obra incompleta. A obra de Cristo não foi somente morrer. A obra de Cristo não foi somente se sacrificar. Mas Cristo ressuscitou, irmãos. Cristo está vivo à destra de Deus Pai. Cristo ressuscitou, venceu a morte para que eu e você tivéssemos vida com Ele eternamente. E isso Cristo fez no seu corpo. Cristo venceu a morte e por isso nós vencemos com Ele. Cristo venceu a morte e por isso eu e você estamos libertos dos pecados. Porque Cristo venceu a morte e porque Cristo ressuscitou, nós estamos vivos. E não há, irmãos, nenhum privilégio maior do que esse. Porque nenhum outro líder poderia fazer isso. Nenhuma outra pessoa ensinando filosofias vãs poderia fazer isso, senão o Filho de Deus, o Deus Filho. E graças a Deus, no batismo fomos sepultados e ressuscitamos mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. E aí Paulo vai falar um pouco mais. Mas o que é que isso significa? Morte no batismo e ressurreição, vida. Olha para o versículo 13, meu irmão. E Paulo vai aprofundar um pouco mais. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões. É um pouco parecido com o que ele fala em Efésios no capítulo 2. E pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Então a obra de Cristo, irmãos, foi em que ele ter morrido e ressuscitado, nós tivemos vida. Porque Cristo vive e nós vivemos. Porque Cristo está à destra de Deus Pai, nós podemos dizer, Abba, Pai. Nós esperamos o Senhor como cantamos. Nós esperamos aquele momento glorioso em que o Senhor virá e nos buscará para vivermos eternamente com Ele. Onde o veremos, irmãos, face a face. Foi porque Cristo se sacrificou, foi porque Cristo ressuscitou que os nossos pecados foram perdoados. Todos os nossos delitos foram perdoados. Aqueles que cometemos, aqueles que ainda iremos cometer, todos os nossos pecados foram pagos na cruz do Calvário. Nada, irmãos, e nem ninguém pode nos separar desse amor. É por isso que ao pecarmos, nós não devemos nos afastar do Senhor cada vez mais. E eu sei, irmãos, que muitas vezes nós cometemos os mesmos pecados, nós muitas vezes duvidamos da nossa salvação por isso. E às vezes a gente pensa, Senhor, eu não vou nem pedir perdão, porque eu sei que daqui a pouco eu vou pecar de novo nessa mesma coisa.
Mas, meu irmão, Cristo já pagou por esse pecado. Cristo já pagou por esse pecado que nós cometemos dia a dia. Por todos os pecados que cometemos, Cristo já pagou. Isso, irmãos, não é uma desculpa para vivermos pecando. Mas por entendermos a profundidade da obra do Senhor, nós devemos nos afastar cada vez mais dos nossos pecados e correr para perto dele. O Santo Espírito nos move para perto dele, irmãos. E olha o que ele fala mais no versículo 14. Está certo, Cristo, fomos sepultados no batismo, fomos ressuscitados com ele mediante a fé no poder de Deus. Nós que estávamos mortos e era impossível que nós tivéssemos vida, e ele pagou, nos perdoou todos os nossos delitos. E o que mais? Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. E despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles, ou triunfando deles na cruz. Irmãos, a obra de Jesus foi que Cristo pegou a nossa dívida e encravou na sua cruz. Cristo falou: está pago, está consumado. Cristo pega a nossa vida, os nossos pecados e fala: eu paguei. Escrito com sangue, irmãos, o sangue do Cordeiro que foi derramado por nós. Nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E agora Cristo pega todas as nossas dívidas, encrava na cruz e fala: está pago. Nenhum outro sacrifício precisará mais ser feito. Nenhum outro animal deverá ter o sangue derramado mais, porque o Cordeiro perfeito se entregou no nosso lugar. E que beleza, irmãos, é isso na fé cristã, onde nós, que somos crentes, que amamos o Senhor, nada dependeu de nós, nada dependeu das nossas próprias mãos, tudo foi obra de Jesus. Jesus nos chama, Jesus nos preserva, Jesus nos dá vida e Jesus paga pelos nossos pecados. E derrotou tudo com a sua cruz. Publicamente os expôs ao desprezo e triunfou. A cruz, irmãos, que era um sinal de lamento, de sofrimento, de ladrões, de pessoas corruptas ao extremo. Mas para Cristo é um sinal de triunfo. Porque foi na cruz que Cristo nos deu vida. Foi na cruz que Cristo encravou os nossos pecados. Foi na cruz que por ela nós podemos falar: Senhor, e saber que Ele nos escuta. Nós temos a convicção, irmãos, que Deus está no nosso meio, que Cristo está conosco, que Cristo canta quando nós cantamos, que Cristo recebe aquilo que oferecemos e que Cristo nos santifica à medida que nós o obedecemos. Que coisa maravilhosa, irmãos. A obra da cruz, que para muitos seria um sinal de fim, para Jesus e para nós, na verdade, Cristo conquistou para nós um começo. Uma vida eterna ao lado dele. Uma vida eterna que gozaremos, irmãos, sem o pecado. Onde ouviremos: vinde benditos de meu Pai. Venham, pois os lugares estão preparados. E eu vim buscá-los. E que dia maravilhoso será, irmãos. Que o nosso coração, a nossa maior esperança seja nesse dia glorioso, onde Cristo virá, nos recolherá e habitará conosco eternamente, onde o veremos face a face, o Deus Filho, o Deus que se encarnou, o Deus quem mostra aos seus discípulos: olha aqui, toca na minha mão, toca no meu lado, eu morri e ressuscitei. Esse é o Cristo, irmãos, que nos deu vida. Esse é o Senhor Jesus, e que continua guiando toda a nossa existência. Esse é o Senhor Jesus que a igreja, durante os séculos dos séculos, continuam ensinando de pai para filho. Realidades que foram transformadas. Em mais de 2000 anos de história, Cristo continua mantendo a sua igreja e continuará, irmãos. E louvado seja o nome do Senhor. Talvez a geração crente da sua família começa com você. Foi assim comigo.
E talvez depois de você virão tantas outras. É isso que Cristo faz, meu irmão. Cristo muda realidades de famílias que não queriam nada com o Senhor. E transforma. E vai dando vida geração após geração. Pessoas que têm o privilégio que outros não tiveram. Eu não tive o privilégio, irmãos, de nascer num lar cristão. Já eu olho para a Luísa e quero que ela prove disso que eu não provei. E assim, se Deus quiser, Luísa vai ter isso com o seu filho. E por aí para frente, irmãos. Essa é a vida que Cristo deu. O Cristo, quem se fez carne e habitou entre nós, que morreu, ressuscitou e nos deu a vida eterna. Irmãos, e ao olhar para isso, algumas perguntas devem ser feitas. Como é que eu olho para o sacrifício de Jesus Cristo? Olho para a sua ressurreição. Olho para a sua obra, que eu fui sepultado com Ele, ressuscitado com Ele, que Ele pagou as minhas transgressões, que Ele encravou as minhas dívidas na sua cruz e que Ele triunfou sobre todas elas. Como é que eu posso olhar para isso e me manter da mesma maneira? Como é que eu posso olhar para essas verdades e não ficar de joelhos diante desse Senhor? Como é que eu posso olhar, irmãos, para esse texto e não falar: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Porque eu sei o que eu sou hoje, o que minha família é hoje, é por causa do Senhor. Porque se eu estou aqui hoje, é por causa do Senhor. Se eu sou um crente, se eu creio em Ti, Pai, é por causa do Senhor. Para mim era impossível, eu que estava morto, querer vida. Mas o Senhor me deu vida. O Senhor transformou a minha realidade. O Senhor tirou o meu coração de pedra e me deu um coração de carne. E por isso, eu posso chamar o Senhor de Pai. Irmãos, essa é a obra de Cristo Jesus. Nós não podemos, irmãos, olhar para isso e sermos orgulhosos. Nós não podemos olhar para isso e negligenciar o tempo com o Senhor. Não temos como olhar para esse texto e permanecermos estagnados na nossa fé. Mas que sejamos cheios de Cristo de tal forma, irmãos, que eu esteja cada vez mais próximo dEle. Que eu viva em gratidão ao Senhor, por tudo que Ele me fez e por tudo que Ele fará. Na certeza que Ele já conquistou um futuro glorioso para mim. Embora eu esteja sofrendo, embora você sofra, irmão, embora a gente sofra muito, embora a gente peça que aquele sofrimento passe, mas não passa. Haverá um momento, irmãos, que nenhum sofrimento existirá. Em que Cristo voltará, receberemos os corpos glorificados e habitaremos com Ele, sem o pecado. Sem doença, sem dor, sem choro. E que momento bom será, irmãos. E louvado seja o nome do Senhor. Que sejamos cheios do Senhor Jesus. Que tenhamos a convicção da obra que Ele fez na cruz. Completa, da morte à ressurreição. Da nossa morte à nossa vida. E de que nós não podemos permanecer da mesma maneira, conhecendo com profundidade tudo isso que Cristo fez por nós. Então, meu irmão, você pode estar pecando, mas o seu pecado não pode lhe afastar do amor de Jesus. Embora muitas vezes a gente queira muito, mas é impossível, irmãos. Porque não há um pecado tão grande que me afaste do Senhor. E graças a Deus. Graças a Deus por tudo isso. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, nos colocamos diante do Senhor nesse momento, ó Pai, gratos pela Tua obra, gratos, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós, gratos porque o Senhor nos alcançou e nos chamou para perto do Senhor, porque o Senhor nos aproximou pela Tua cruz, porque o Senhor nos deu vida, Senhor, porque o Senhor fez que o Teu Santo Espírito habitasse em nós, porque todos os nossos pecados foram encravados na Tua cruz. E tudo foi pago, Senhor. Tudo que eu cometi,
tudo que eu vou cometer, tudo já foi pago pelo Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai. Sabemos que não foi de graça, Pai, mas que foi pela Tua graça. Sabemos que quando o Senhor se revelou a nós, nós não merecíamos nada disso, Senhor, e continuamos não merecendo. Mas o Senhor resolveu, na Tua vontade que é perfeita, nos conceder vida e nos transformar. Senhor, se há entre nós pessoas que estão em dúvida, ó Pai, do Teu sacrifício por elas, que o Senhor confirme no coração delas, Senhor, a Tua obra que foi maravilhosa, que foi perfeita, e que vidas sejam transformadas, Senhor, neste lugar. Te agradecemos, Senhor, porque famílias foram transformadas, porque o Senhor os rendeu aos Teus pés, porque o Senhor nos chamou para caminhar com o Senhor, e que nada pode nos roubar isso, ó Pai. Que coisa maravilhosa é orarmos na certeza que o Senhor nos escuta, é orarmos com convicção que o Senhor está no nosso meio, que o Senhor escuta o seu povo, e que neste dia do Senhor, várias outras igrejas separadas pelo mundo todo estão te cultuando, Senhor, estão rendendo louvores, porque também tiveram convicção que o Senhor os redimiu com o Teu sangue. Obrigado, Pai, porque para nós era impossível, Senhor, e o nosso caminho que estava guardado para nós era a perdição, era a condenação, mas o Senhor mudou a nossa sorte, o Senhor mudou a nossa vida, e o Senhor nos concedeu a Tua vida, Pai. Senhor, que esse texto nos impulsione, Senhor, a sermos cada vez mais cheios do Senhor. Que a gente não negligencie o nosso tempo com o Senhor. Que dia a dia a gente se coloque diante do Senhor com gratidão, Pai. Porque não há nada mais valioso nessa vida do que ouvir a Tua voz, do que ser alimentado pela Tua palavra, do que conversar com o Senhor quando oramos, do que quando participamos da Tua mesa do Senhor, na ceia do Senhor. Quando vemos pessoas serem batizadas e professando a sua fé, Pai. Quando vemos crianças que foram batizadas na infância, professando a sua fé e confirmando a Tua obra que foi perfeita, Pai, na vida delas. E nós só podemos te agradecer. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor ainda fará por nós. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando a gente muitas vezes tenta se perder, o Senhor não deixa. Obrigado, Senhor, porque mesmo pecando, o Senhor nos ama. Porque mesmo tropeçando, o Senhor continua conosco. E nós louvamos o Teu nome. E nós te agradecemos, Senhor. Esta, ó Pai, é a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém.